Olá, tudo bem? Eu sou Tata Quilumbo, sacerdote, mestre do Templo de Quimbanda, Domínio de Exu Marabout e Maria Padilha, e hoje vamos adentrar um assunto. Essa aula vai adentrar um assunto que nós falamos, repetimos, e às vezes ele é mal interpretado. Ele não consegue chegar ao máximo daquilo que estamos tentando falar, que é o que é a macumba, né? A gente sabe que a Quimbanda Nagô, ela é herdeira da macumba carioca, né? Dessa prática religiosa de origem banto, aqui da região do Sudeste, aqui do Rio de Janeiro em especial. E a gente fala, explica, e muitas vezes as pessoas não conseguem interpretar o que estamos falando de macumba, devido a tantas informações erradas que até os religiosos foram repassando sem entender, alegando que macumba é um termo pejorativo para as práticas afro-brasileiras. É mentira. Não é um termo pejorativo, é o do nome de um culto, alegando que macumba nunca foi culto, mas um instrumento musical. Meia verdade. Existe um instrumento lá que realmente é chamado de macumba, mas também a macumba era um culto, era na verdade uma forma de prática religiosa não homogênea que existia no estado do Rio, né? E que ela era considerada a herdeira da cabula, já era uma evolução das práticas cabulistas, né? A macumba carioca, ela é uma prática sincrética, uma forte natureza banto, então esse sincretismo era muito presente, e os negros que praticavam, aqueles que praticavam a macumba, eles tinham essa capacidade de observar a força, o moio, o axé iorubá, independente da forma que eles chamam, a força energética dos elementos, das entidades, dos panteões, e trazer para dentro do seu culto e trabalhar em cima daquilo, né? Então, nós temos que ter uma ideia histórica totalmente diferente para a gente entender realmente o que é macumba, afastar os mitos que a sociedade, que a Umbanda cristianizada tentou falar em cima de macumba, para tentar deixar mais branca, deixar mais europeia esse culto e suas entidades, porque as entidades, parte dessas entidades da macumba ainda continuam fazendo esse trabalho dentro da Umbanda, porém acabam que misturaram muitos conceitos do kardecismo dentro da Umbanda e acabaram que misturaram muitos conceitos do kardecismo dentro da Umbanda, que apagaram esse traço, né, essa natureza antecessora do culto de Umbanda. Por que nós estamos falando do culto de Umbanda? Porque uma realidade é clara, né? A Umbanda, ela tem um mito fundador de Zé de Fernandinho de Moraes, e realmente a Umbanda como religião surge naquele momento com Zélio, né? Muitas práticas, muitos poderão ficar chocados que eu estou falando. Isso é um ponto de vista histórico, analítico. Antes de Zélio, existia a macumba, existia a cabula, né? Essas práticas religiosas que dentro dela existia linhas de trabalho, e entre elas existia a linha de Umbanda, né? Arthur Ramos, quando ele vem falar sobre a macumba, na verdade são três autores muito interessantes para a gente estudar sobre a macumba carioca, que é Arthur Ramos, Roger Bastides e João do Rio. São três, vamos dizer assim, que falam bastante, apesar que nós teremos Paulo Gomes de Oliveira e Benedito Ramos também, que falam bastante sobre esse processo, e o próprio Aloysio Fontenelle, Lourenço Braga, eles de certa forma já falando ali da construção da Umbanda e da Quimbanda como um momento ali de findar a macumba e estruturação desses cultos. A gente vai entender esse processo, que dentro da macumba carioca não existia muitos conceitos que hoje se tem. Por exemplo, era comum num altar, num peji de um macumbeiro,
né? Aqui estou falando do macumbeiro, do praticante de macumba carioca, você encontrar ali estatuetas que reverenciam os inquices, né? Ou manipanzo, estatuetas essas feitas de formas humanas para representar a entidade A, B ou C, para representar um caboclo, representar um que hoje é conhecido como preto velho, representar espíritos dessas classes, né? Esses ancestrais bantus, os ancestrais ameríndios que também estavam sendo trabalhados ali, e também para representar até mesmo santos. Isso era comum, né? Santo Antônio, por exemplo, é um santo que desde lá do Congo ele já era tratado como inquice, conhecido como Tony Malau, onde existe relato de possessão de Santo Antônio dentro da primeira missa no Congo. Isso era o quê? Isso era manifestação de inquice. Não era o santo que estava ali, mas existia uma força espiritual que adotou esse nome e era trabalhado. E a macumba ela trabalhava desta forma. A macumba ela era um culto, um qual era encabeçado por um sacerdote que era conhecido como quimbanda. O chefe da macumba era conhecido como quimbanda. E também em alguns lugares era conhecido como umbanda, um ou outro. Ele era conhecido como quimbanda. Ele era auxiliado pelos cambones, né? E eles faziam as suas práticas ritualísticas ali, a sua umbanda, as suas linhas de trabalho. A macumba ela não tinha muito esse regramento de linhas, né? De 7 linhas, conforme a umbanda vem instalar. Depois, não existia isso. Pelo contrário, existia uma miríade de linhas. Existia templos de macumba que trabalhavam com 1, 2, outros que trabalhavam com 10. Quanto mais linhas aquele quimbanda tinha, mais forte era a sua casa, mais forte era o seu trabalho, mais amplo ele conseguia ser, né? Quando a gente pega esses historiadores, principalmente os 3 que eu falei, Arthur Ramos, Roger Bachid, nós vamos ver aí a presença de catalogando a linha de Umbanda, a linha de Quimbanda, a linha negra, a linha de São Cipriano, a linha das almas, a linha de Ganga, a linha do cemitério, a linha de santo, a linha de caboclo, então, e diversas outras linhas, né, que o qual compunha um trabalho dentro da macumba. A macumba, vocês vão encontrar um ícone da macumba, é o famoso Juca Rosas, né, um macumbeiro da época do Império, o qual ali lá para os anos 1830 e poucos, foi conhecido pelos seus feitos aqui no Brasil, né, curava, matava. Apesar de não existir registro histórico falando de Exu, dele trabalhar com Exu, quando a gente olha os trabalhos dele, vestido de vermelho e preto, as entidades dele, a forma que trabalhava, que conseguia fazer o bem e o mal, a gente sabe que está falando de entidades que hoje nós colocaríamos como Exu, ou como um caboclo, ou um preto velho quimbandeiro, né? Como entidades que trabalham dentro da quimbanda, né? E o que isso vai mostrando? Quando a gente vai pegando todo esse trabalho histórico, vamos ver lá assim a presença sincrética, e essa presença sincrética ela se mantém na quimbanda. Quando a quimbanda ela adentra o cenário, quando vamos dizer essa virada de página, que a macumba está sendo esfriada, enfraquecida, para que a umbanda se fortaleça como o espiritismo afro-brasileiro, mas bem branca, bem kardecista, a macumba, ela não morre. A quimbanda, ela mantém isso. Esses espíritos que são rejeitados pela prática da Umbanda, que agora ela vai versar num sincretismo muito amplo de Jesus ser Oxalá, de Zambi ser o Deus cristão, enfim, essa influência tão grande, Exu ele não encontra espaço. Os espíritos mais agressivos, eles não encontram espaço. Os espíritos de base, eles não encontram espaço nessa Umbanda. Então, surge a Quimbanda, né? Aí que entra a questão que nós falamos de contracultura lá em Segredo da Macumba. Não é que a Quimbanda ela vem para brigar, para bater e para extrapolar. Não, a Quimbanda ela olha assim e fala, opa, se a Umbanda está se estruturando como isso aí, eu não quero ter isso. Eu quero manter as práticas dos meus ancestrais, a prática dos macumbeiros.
do meu quimbanda que eu aprendi com ele, do quimbanda que veio antes dele. Eu quero manter essa prática, eu quero manter essa cultura, porque isso funciona, isso me ajuda, né? Eu não tenho que preocupar se a Bíblia vai dizer se é certo ou se é errado. Se o meu espírito ele está a meu favor, ele me abraça e eu consigo. O quimbandeiro, a quimbanda como culto, ela surge assim. Então a macumba, ela passa a sua força para a quimbanda. E isso está lá, desde os primeiros instrutores até um bandista. O próprio Aloysio Fontenelle fala especificamente em seu livro O Espiritismo e a Lei de Umbanda, algo assim, o qual a quimbanda ela é herdeira das práticas dos negros africanizados, é herdeira da macumba. A quimbanda fala que ela vem, o Fontenelle fala que a quimbanda veio fazer isso, ou seja, por isso que a quimbanda Nagô, como uma quimbanda oriunda do tronco tradicional, herdeira direta da macumba carioca, ela tem um panteão imenso, né? Ela vai divergir do panteão da quimbanda luciferiana, por exemplo, da quimbanda das almas, por exemplo, porque não estou falando de todas as famílias, mas por qual motivo? A quimbanda Nagô, como uma herdeira da macumba, ela tem uma porta muito maior. Tudo o que está dentro da quimbanda é Exu e Pombagira. Exu e Pombagira porque eles têm essa característica adversa às entidades da Umbanda. Mas aqui na quimbanda Nagô nós vamos ter pretos velhos quimbandeiros, ou preto quimbanda, ou preto quizumbeiro, ou apenas quizumbeiro, como chama. Vamos ter caboclos quimbandeiros, vamos ter ciganos, vamos ter manifestação de malandros, vamos ter manifestação de ciganos, como falei, de malandros, vamos ter manifestação de marinheiros, vamos ter manifestação de uma classe de espíritos diversas, que elas, na verdade, elas sempre existiram. Não é que a quimbanda ela abriu passagem para esses outros espíritos da Umbanda, não, pelo contrário, os espíritos dessas falanges, desses arquétipos que tiveram seu arquétipo aceito ou que buscaram tentar manter seu culto vivo dentro da Umbanda, estão lá. E os que recusaram, eles se mantêm dentro da quimbanda. Por isso que você vai encontrar diversidade de nomes, entidades e falanges que não existem na Umbanda, mas existem dentro da quimbanda. Por quê? São espíritos antigos que mantêm sua chama viva e estão ali porque eles não concordam com a necessidade de kardecizar suas práticas, eles não concordam com a necessidade que houve em cima disso. Agora, vamos um detalhe claro, dizer que a presença do kardecismo, a presença da cultura cristã na macumba, ela começa na Umbanda, seria mentira. Volto a dizer que nós estamos falando aqui. A macumba carioca já usava até de santos dentro de suas feitiçarias, dentro de suas magias, para fazer a sua macumba, a sua quimbanda, né? Então, é mentira. Existia sim conceitos, se você pegar registros históricos aí, se eu não me engano, seria de Pai Quintino, né? Ele fala de uma forma, o discurso dele é meio kardecista, mas é do macumbeiro. Ou seja, você vê que existia já essa influência, mas não era tão forte como a Umbanda ficou depois, né? Então, quando a gente fala de macumba carioca, quando a gente vem falar de quimbanda como herdeira da macumba, essas quimbandas da primeira onda, as vertentes de primeira onda, que aí nós podemos encaixar a quimbanda Nagô, a quimbanda Malê, a quimbanda de Mussurumim, a quimbanda de Almas, né? Essas são vertentes de primeira onda, são as vertentes mais antigas, vamos dizer assim, que surgem lá na macumba, devido naquele momento ali de Fontenelle, da década de 40, 50, nós estamos falando dessas vertentes que bebem diretamente da macumba carioca, bebem da cabula,
bebem dessas práticas religiosas mais primitivas e acaba tendo conceitos mais africanizados, mais amplos também, de certa maneira, de enxergar a natureza como sagrada e não se opor a essa natureza, de enxergar as necessidades humanas como sagrada e não se opor a essas necessidades. Então, a quimbanda, ela herda essa macumba. Não vai achar que a macumba no sentido de uma feitiçaria chula. Não. Esqueça a macumba no sentido pejorativo. Nós, quando falamos de macumba, dentro dos nossos estudos, estamos falando de macumba, religião, culto afro-brasileiro, oriundo de práticas bantus e sincréticas aqui do Rio de Janeiro e da região sudeste. Até porque a macumba, ela também houve manifestações em Minas, as macumba mineiras, as macumbas capixabas no Espírito Santo e as macumba paulista também, mas a princípio a macumba mesmo forte, ela surge no Rio, e é essa macumba que está registrada historicamente em livros aí, como a própria Fontenelle, Bachite, tudo isso. E quando você lê Fontenelle, Lourenço Braga, Leal de Souza, você entende que realmente a quimbanda, ela surge desta macumba, até porque quando você lê alguns desses autores, eles fazem a Umbanda como um culto novo. Leal de Souza, Fontenelle fala que a Umbanda, ela vem para apagar os traços malfazejos dos africanos, dos negros, enquanto a quimbanda vem preservar essas práticas. Isso está lá em Fontenelle, eu não estou inventando, é só ler. Não é lenda, não é achismo meu, isso é leitura histórica. Acontece que dentro da macumba, agora vamos falar de macumba atualmente, todas as práticas afro-brasileiras, existe um entendimento. As pessoas falam de sabedoria, de buscar conhecimento, mas agem como um pentecostal. Aqui e não quer nem ler, não quer nem entender. Você fala uma palavra, já fica chateado, bolado, mas tem coisas que estão escritas e há décadas é apenas ler, não tem dificuldade. A dificuldade é intelectiva. Aquele que lê e não consegue entender é apenas intelectiva, mas está descrito. Então vamos deixar aqui para ficar claro, a macumba, quando falamos de macumba, é um culto religioso oriundo daqui do Sudeste, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, o qual tinha práticas sincréticas em que trabalhava-se com diversas linhas, não obrigatoriamente todo templo, toda casa de macumba tinha as mesmas linhas, mas quanto mais linha o quimbanda, que era o sacerdote, o grão-mestre da casa de macumba tinha, mais forte ele era considerado, porque ele conseguia atuar em mais formas. E essas linhas, elas derivavam de entidades africanas, a entidades ameríndias, até mesmo a santos e a demônios, E inclusive os Exus e Pombagidas já faziam parte. Por exemplo, a linha de Exu era uma das linhas da macumba carioca, Que depois é conhecida como linha das encruzilhadas. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, e assim vamos continuando o nosso trabalho. Ngunzue Quimbanda, Aueto, e que os espíritos da macumba que permanecem vivos dentro da quimbanda possam iluminar o intelecto de cada um e entenderem o que é ser herdeiro da macumba, o que é a quimbanda Nagô, que ela é herdeira da macumba carioca. Não estamos dizendo que nada contra as outras quimbandas, mas estamos afirmando que a quimbanda Nagô, ela é sim herdeira da macumba carioca. Nzambe Aquatestá.